Sim, mas não é esse o aspecto que eu estou... Então ele não era. A minha resposta é que ele não era. Ele não era mais. Uma coisa é a transação, outra coisa é a participação do procurador José Moraes. Perfeito. Eu não estou aqui defendendo a procuração. Perfeito. Nem tampouco o procurador. Eu estou me fazendo portador de documentos. Perfeito. Aos quais eu tive acesso, que diz, em primeiro lugar, o seguinte, que ele é procurador desde 89, que foi quando ocorreu a primeira venda do jogador do Flamengo, se não me engano, para o Vasco da Gama. Certo. Quer dizer, e que durante o período em que o jogador esteve no Vasco da Gama, ele, em todos os momentos, e mandou aqui recortes de jornais e tal, ele defendeu o jogador contra o Vasco da Gama. Sei. Aliás, era o papel que lhe incumbia o fato de ser, evidentemente, procurador. Mas, na transação do jogador, eu não sei das outras partes, mas os documentos que me chegaram aqui, eu os conheço e os folheei, inclusive foram documentos que integraram o próprio processo que tramitou na Justiça do Rio de Janeiro, embasado nesse inquérito ao qual Vossa Senhoria se referiu. Certo. Dos recursos que ele recebeu, ele os declarou, mandou uma cópia e pagou o devido imposto de renda, e não poderia ser diferente. Perfeito. Então, a transação é uma coisa, a venda é uma coisa. Quer dizer, apesar de ter sido divulgado, eu estou me referindo apenas ao aspecto do procurador José Moraes, porque, coincidentemente, eu o conheço. E ele ontem procurou o relator e me procurou para, definitivamente, com documentos, comprovar a legalidade da participação dele, não na operação da venda apenas, mas na defesa dos interesses do próprio jogador. O problema é que ele nunca foi procurador. Ele foi dono de parte do jogador. É diferente. Inclusive com a conivência do Vasco da Gama, que é uma proibição. Ele tem 20%, ele tinha 20% do passe. Toda essa documentação, quero dizer para Vossa Excelência, está aqui. Toda essa documentação, eu estou procurando aqui ver se eu deixei cópia comigo, mas no depoimento do senhor Antônio Soares Calçada, o senhor Soares Calçada é bem claro quando diz na segunda página do depoimento dele: o José Moraes era detentor de 20% do passe do Bebeto e o Bebeto de 30%. E que os pagamentos foram efetuados na Espanha, quando contraria as determinações do Banco Central. As determinações do Banco Central, elas são claras, que o dinheiro tem que passar pelo Banco Central, o clube recebe em moeda do país e depois, se quiser vender, jogar fora, faz o que interessar. E os outros 50% o Vasco recebeu. Agora, eu lhe faço uma pergunta, Excelência. Já que o José Moraes mandou essa documentação, como ele explica se a lei determina que o jogador tem direito a mais 15%? Então o Bebeto recebeu 45% e ele 20% lá no exterior. Então o senhor Calçada mente quando ele disse que colocou 50% nos cofres do Vasco da Gama. E até hoje, que eu não tenho conhecimento, até hoje o Banco Central não tomou conhecimento desses 50%. Que 50% são esses? Que se o passe custou 2,5 milhões de dólares e foi registrado na CBF 1,250 mil. E o senhor José Moraes é conivente também com essa farsa. Por quê? Porque não interessava para ele, ele deve ter declarado imposto de renda 20% sobre 1,250 mil dólares e não sobre 2 milhões de dólares. O que eu estou me referindo que são questões diferentes. Uma coisa é a operação, a legalidade da operação, a suspeição que sobre a operação deve haver ou não. Isso é uma coisa. Outra coisa é o papel do procurador do jogador. Não, ele não era procurador, ele era dono do passe, parte do passe. Então esse contrato aqui, o Bebeto não assinou, é falsificado. É um contrato datado de 5 de agosto? De 89. Da primeira venda do Flamengo para o senhor tem aí o contrato datado... Ele entregou a CPI, mas eu tenho aqui a relação. Eu quero saber se o senhor tem o contrato datado de 5 de agosto de 93. Vê se o senhor tem, 92. O senhor está se referindo a um fato, eu estou me referindo a outro. Ele era procurador, segundo o documento aqui e o contrato, desde 89. Vossa Senhoria está se referindo apenas à venda para o La Corunha. O relatório da Polícia Federal diz sobre os fatos o seguinte: as peças 7/62 indicam que o advogado Levi Araújo Lafetá, em disputa judicial na esfera estadual,
envolvendo cobrança de honorários advocatícios pela intermediação na venda do jogador, à época do Clube de Regatas Vasco da Gama, conhecido como Bebeto, José Roberto Gama de Oliveira. Contestou a venda para um clube espanhol denominado La Corunha, no valor de 2,5 milhões, e que o jogador, o clube e os intermediários da venda lesaram o fisco. Isso foi, mas ele está provando aqui que ele pagou o Zé Moraes. Eu não estou me referindo ao clube nem ao jogador, estou me referindo ao Zé Moraes, porque eu recebi deles documentos omitindo informações sobre a procuração. O procurador do jogador, seu Zé Moraes, recebeu, isso é o relatório da Polícia Federal. Ouvindo, Vossa Excelência. Recebeu a importância de 500 mil dólares do valor da venda do jogador, conforme documentos que entregou às folhas 76, e recolheu os devidos impostos e os declarou. As folhas 69/80 foi juntada a manifestação do Ministério Público Federal, indicando que não havia irregularidade no contrato celebrado entre o La Corunha e o Vasco da Gama. Isso aí é a parte do contrato, eu não quero me referir a ela, nem à participação de outras pessoas. Eu estou me referindo, em função deste documento que recebi, ao procurador José Moraes. Perfeito. Quer dizer, cujo relatório da Polícia Federal diz que ele recebeu dinheiro, que ele foi procurador do jogador desde a venda do Flamengo para o Vasco da Gama, refez o contrato depois da venda com o La Corunha, e que na venda com o La Corunha ele recebeu dinheiro e pagou os impostos. Quer dizer, estou me referindo apenas, não sei quanto foi a venda, 2,5 milhões, a 500 mil dólares, que foi a parte que coube na transação ao procurador do jogador. Isso é muito importante porque, na medida em que a gente não ressalta um detalhe da operação, você acaba contaminando o todo da operação e a participação de pessoas que, evidentemente, estiveram ali de boa fé, que é o caso do procurador Moraes. Eu o conheço, posso dar esse depoimento, eu entendo que a qualquer momento também ele pode ser chamado à comissão parlamentar de inquérito para prestar esse depoimento e para aclarar dúvidas sobre os documentos que ele apresentou. Isso é uma questão. A outra questão que é importante que fique absolutamente claro é que Vossa Excelência, e claro que Vossa Excelência estava na defesa do seu direito, entrou na Justiça para reivindicar na Justiça honorários sobre a venda do jogador que Vossa Excelência queria. Está aqui no inquérito da Polícia Federal. Não, está aí. Está no inquérito da Polícia? Eu requeri o honorário? O relatório do inquérito. Exatamente pelo mesmo documento que o Bebeto me contratou. Pelo mesmo documento. Na hora que eu realizei, tanto que o Vasco foi punido pela FIFA por 70 mil dólares, porque realizamos o negócio com o Borussia Dortmund, o Vasco foi punido por 70 mil dólares, quando o Eurico descobriu que eu estava na jogada, colocou o senhor José Moraes na jogada. Não, eu não estou me referindo ao senhor Eurico, estou me referindo ao senhor José Moraes. Eu estou dizendo porque eu cobrei o que era devido, porque o meu documento é claro, é uma assessoria no exterior. Sim, mas eu estou dizendo exatamente, é um direito de Vossa Excelência, lógico, de cobrar, mas Vossa Excelência cobrou judicialmente honorários pela venda do jogador. Não, eu não cobrei pela venda. O senhor não está entendendo, aí que está o detalhe. Está aqui no... Não, eu não cobrei pela venda. Eu não cobrei pela venda. O senhor aqui, deixa eu... Eu não posso... Eu não posso... Não, peraí. O senhor, por favor, Vossa Excelência entenda, venda em futebol é uma coisa, assessoria é outra. Eu não estou discutindo esse aspecto, não, mas o senhor está dizendo que eu estou cobrando uma venda, eu não cobrei venda. Não, eu cobrei assessoria. É o relatório da Polícia Federal. Não, Vossa Excelência, desculpa, Vossa Excelência, mas eu só vou ouvir aquilo que for verdade. Eu não sou empresário de futebol. Não estou dizendo isso. Mas o senhor Zé Moraes é. Não estou dizendo Tanto isso. Tanto é que ele detém 20%, detinha 20% quando não podia. Sim, ele tinha, mas ele está demonstrando a legalidade da participação como procurador. Isso é uma coisa, é um aspecto da negociação. Quer dizer, os outros aspectos, a venda, eu não estou aqui defendendo a legalidade dela e longe de mim essa pretensão. Mas com relação à participação do procurador Zé Moraes e em função de documentos que ele mandou para os membros dessa comissão e para a própria comissão, que inclui a carta do Vasco fixando o passo do Bebeto, participação de José Moraes, documento 1, carta de José Moraes ao Vasco notificando o interesse do La Corunha, documento 2, documento 3, carta de José Moraes ao La Corunha oferecendo a venda de Bebeto,
La Corunha credenciando Zé Moraes, representante no Brasil. Contrato profissional de José Moraes e Bebeto, outro contrato, o primeiro foi assinado por ocasião da venda do Flamengo para o Vasco. Contrato oficial da venda de Bebeto, Vasco, La Corunha. Fax do La Corunha autorizando a viagem do jogador para a Espanha. Carta do La Corunha confirmando participação em percentuais, Vasco, Bebeto, José Moraes na venda de Bebeto. Termo de responsabilidade La Corunha Bebeto, transferência oficial da CVF do jogador Bebeto e contrato profissional Bebeto La Corunha. E documento 12, processo de pagamento de José Moraes, me referindo ao José Moraes. Falar em transferência, Vossa Excelência tem a cópia? Deixa eu só concluir. De impostos referente aos 500 mil dólares e o relatório final da Polícia Federal, que ensejou o processo número 96.009.67579.1 da terceira vara criminal do Rio de Janeiro, que é esse processo ao qual eu me referi. Todos os documentos estão aqui. Não tomei conhecimento. Perfeito. Então, eu não estou, evidentemente, contestando o que Vossa Excelência está dizendo. Eu estou me atendo, repito, a um aspecto da negociação, no que diz respeito à participação, de acordo com os documentos, do procurador José Moraes, que, repito, é uma pessoa que eu conheço e, a exemplo de Vossa Excelência, está, evidentemente, disposto a trazer aqui, e, se for o caso, defender a participação dele como procurador do jogador Bebeto. E um outro testemunho que eu posso dar, de que durante a permanência do Bebeto no Vasco, em várias oportunidades, eles divergiram na defesa dos interesses do jogador. E uma outra coisa que ele me falou também, é que depois dessa transação, ele não mais aceitou a tarefa de ser procurador de mais nenhum jogador. Até então ele exercia essa atividade e a partir daí ele não mais exerceu essa atividade. Eu acho isso muito importante para que esta comissão parlamentar de inquérito e quem estiver nos assistindo no Brasil inteiro possa exatamente circunscrever a névoa de dúvida que pode haver, não com relação à operação, repito, eu não estou defendendo a operação, mas com relação à participação do procurador que mandou para essa comissão documentos indiscutíveis de pagamento de impostos, relatório da Polícia Federal, do processo que tramitou na própria Justiça. Eu não estou, evidentemente, querendo constrangê-lo, a sua participação aqui nessa comissão parlamentar de inquérito eu considero fundamental para nós aclararmos, não só essa questão especificamente, mas aclararmos, sobretudo, o bastidor do futebol brasileiro, que evidentemente precisa mudar. O Brasil, se conseguir sanear o que acontece no submundo do futebol, nós vamos avançar ainda mais e vamos demonstrar ao mundo que o nosso futebol será muito mais e mais competitivo. De modo que era essa a minha intervenção e agradeço desde já a Vossa Excelência. Mas eu queria pedir a Vossa Excelência, já que eu ainda estou em dúvida, qual foi o documento, qual o valor do documento da transação que foi registrado na CBF? Foi como ele está falando de 2,5 milhões de dólares ou 1.250.000 dólares? Não, porque ele mandou o documento aí. Não, mas eu não conheço, eu não folhei esses documentos. É importante que... Não, esse documento que nos foi entregue é o pagamento do imposto de renda do procurador. Perfeito. Então, o problema é o seguinte... 500 mil dólares, ele pagou 288. Está aqui, Excelência, 1.250.000. Aproveitando a indagação do senador Renan Calheiros, apenas para tornar objetiva a sua participação referente a esta questão, eu solicitaria que, objetivamente, o senhor pudesse nos dizer: nesta operação, houve desvio de recursos pertencentes ao Vasco da Gama, houve sonegação, o crime de sonegação de cobertura cambial, houve apropriação indébita, quem se apropriou indevidamente, para onde foi o dinheiro, se não foi para o Vasco, para onde foi. Essas questões mais objetivas é que nós gostaríamos ficassem esclarecidas nesse momento, aproveitando a inteligente indagação do senador Renan Calheiros. O problema é o seguinte... Eu continuo dizendo, nos meus 30 anos de futebol, que José Moraes nunca foi procurador do Bebeto, porque ele tinha 20% do passe. Então era interesse dele. Não. É porque procurador sou eu. Porque eu não sou dono de passe. Eu sou procurador. Agora, está aqui. Quem disse é o Calçada. Não sou eu. Está aqui no depoimento do Calçada.
o senhor José Moraes, caso houvesse a venda do passe, dar a esse receberia 20% e 30% para o Bebeto, no depoimento do Calçado. E aqui, quando Vossa Excelência falou que o José Moraes diz aí que o passe custou 2,5 milhões de dólares, ele mesmo na época discordou. Está aqui a metade. Na CBF, o documento da CBF. E tem mais, é um documento falso, porque a data está errada. A transação foi em 92 e aqui é um documento de 91. Então, eu quero deixar bem claro que no meu parco conhecimento de futebol, que eu não sou professor em futebol, o senhor José Moraes nunca foi procurador, foi dono de passe de jogador. É diferente. Agora, sabe por que ele está fazendo isso? Porque existe uma punição, inclusive para o próprio Vasco da Gama. Aí que está a diferença. Eu não posso ser procurador daquilo que é meu. Eu não posso ser procurador daquilo que é meu. Eu tenho 20% de um passe. Eu vou tratar dos interesses. Agora, um dos motivos que o Bebeto também falou é que ele queria sair das garras do Zé Moraes, porque ele detinha 20% e não sabia para onde ia, normalmente, o dinheiro desses 20%. Então, eu quero deixar bem claro para Vossa Excelência que há uma pequena diferença, por isso que nosso futebol está conturbado. Porque existem pequenas diferenças que as pessoas confundem. Não existe de forma alguma procurador com dono de passe. Procurador é o advogado. Vossa Senhoria me permite?